Eu fui na Feira do Livro da USP e comprei várias obras de ficção científica. Então eu pensei, por que não fazer uma lista de como você pode começar a ler este gênero? Esse daqui é mais um Cuscuz e antes de eu falar os autores que você precisa anotar para começar e se apaixonar pelo gênero ficção científica, eu preciso primeiro explicar o que é ficção científica. O fato da ficção científica tratar da ciência como base sempre afastou muitos leitores que se assustam só de ouvir as palavras leis da física, robótica, tecnologia, cálculos e etc. Ainda mais porque a leitura é também um grande meio de entretenimento, então é até compreensível que algumas pessoas queiram se afastar deste aprendizado que a ficção científica supostamente traz. É claro, toda leitura é um aprendizado. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Foi mais um aprendizado acadêmico e etc. Por conta disso, esse gênero acabou não se tornando tão conhecido assim. Eu falo isso anos atrás, porque hoje em dia a gente já tem uma mudança desse cenário. Inclusive aqui no Brasil, graças também à editora Aleph, que traz diversos títulos focados em ficção científica. Não só isso, mas todas as outras editoras também abraçaram um pouquinho aí. E por conta desse desconhecido, fica muito difícil falar em poucas e certeiras palavras o que é a ficção científica. Mas eu posso tentar resumir que a ficção científica traz a ciência como sua base principal, tanto a ciência real quanto a ciência imaginada, e o impacto dessa ciência na nossa sociedade passado, presente e futuro. E isso faz com que a ficção científica tenha diversas ramificações, diversos subgêneros, como por exemplo cyberpunk, distopia e entre outros. Inclusive eu deixo aqui embaixo no post tem um link do Momentum Saga. Elas fizeram um artigo falando o que é afinal a ficção científica e elas falam também desses subgêneros detalhadamente, então vai lá e acessa que você vai ter mais informações sobre isso. Mas vamos para as indicações? Sim, a ficção científica, como tudo, você pode começar por onde você quiser. Tem muita gente que sempre me pergunta, como eu vou começar a ler quadrinhos, me indica coisas e tal. Então, com a ficção científica agora, eu resolvi listar 6 autores que você precisa ler antes de morrer. Não pode morrer sem ler, entendeu? Pelo menos eu não vou. O primeiro autor que eu queria falar é o Isaac Asimov. Sim, ele é considerado um dos 3 principais autores de ficção científica ever. Sim, e ele é autor de 3 clássicos que são Eu, Robô, a trilogia da Fundação e O Fim da Eternidade. É claro que ele tem mais diversos outros livros que inclusive a editora Aleph está trazendo para o Brasil, ou já trouxe, porque tem vários, eu nem tenho todos ainda e nem li todos inclusive. Além de ser escritor de vários livros incríveis da ficção científica, o Isaac Asimov criou, deu origem às 3 leis da robótica. Primeira lei: um robô não pode ferir um humano ou permitir que ele sofra algum mal. Segunda lei: os robôs devem obedecer os humanos, a não ser que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: o robô deve sempre proteger a sua existência, a não ser que isto também entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. E você vai conseguir entrar mais detalhes, mais a fundo, vendo qual é a lógica por trás dessas 3 leis da robótica aqui em Eu, Robô. Esse daqui é um livro que a editora Aleph lançou, maravilhoso, e é uma série de contos do autor. Claro, 100% relacionados à relação homem e robô. E cara, aqui é uma leitura extremamente rápida e espetacular. Então se você tá só esperando uma obra específica para começar a ler ficção científica, esta é ela. O segundo autor que eu devo mencionar aqui é o Philip K. Dick, autor este que tem sido muito mencionado na mídia e no universo literário ultimamente por causa desta belezura aqui. Sim, essa edição de comemoração de 50 anos da editora Aleph de Blade Runner, ou melhor, Androids sonham com ovelhas elétricas? Essa edição aqui é simplesmente sensacional, de capa dura, tem diversas ilustrações, tem essa saia aqui, então, sério. Pra mim é a melhor a melhor edição deste ano de 2017, a mais bonita, a mais caprichada,
sensacional, Aleph. Originalmente publicada em 1968, Androids Sonham com Ovelhas Elétricas. É muito engraçado falar o nome desse livro, porque tem um ponto de interrogação, né? Então você tem que falar o nome dele como se fosse uma pergunta, porque é uma pergunta bizarra, mas enfim. Androids Sonham com Ovelhas Elétricas deu origem ao filme Blade Runner, que inclusive teve um recente lançamento, que era Blade Runner 2049, se eu não me engano. Estava no cinema até pouquíssimos dias atrás. Se você não viu, você tem que sim ir atrás dessa obra maravilhosa. Aqui somos apresentados a uma terra devastada pós-guerra atômica, onde ainda permanece na superfície uma poeira radioativa, e nós vamos conhecer o Rick Deckard. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e ele é um caçador de recompensas. Ele caça androides, ganha por isso, esse é o trabalho do cara, e ele passa o livro inteiro, ou vamos dizer assim, grande parte do plot que temos aqui é ele tentando trocar a ovelha elétrica dele por uma ovelha de verdade, uma ovelha viva, com sangue que corre nas veias e tudo mais. Porque sim, aqui nesta terra devastada, os nossos privilégios de ter um animal vivo próximo e conviver com animais são meros luxos para eles e ostentações. Não que eu tenha uma ovelha no quintal da minha casa, mas enfim. E com esta obra aqui, você manda na ordem que você quer fazer. Temos 2 filmes e o livro, você assiste e depois lê, ou você lê e depois assiste, você que manda, tá bom? O próximo autor dessa lista maravilhosa é o nosso querido George Orwell. Sim, eu já li alguns outros livros dele, mas infelizmente 1984 é a obra mais obrigatória da vida que eu ainda não terminei de ler. Shame. Sério, aqui a gente vai ver uma sociedade que sufoca, que aprisiona e que humilha e etc. Tudo por conta do Estado. O grande irmão está de olho em tudo. E é aqui que o protagonista Winston, que se eu não me engano também é assim que se pronuncia, resolve lutar contra toda esta opressão do querido Estado que governa todo este lugar e todas as pessoas e que manda em todo mundo. E aí a gente vai ter o desenvolvimento de um dos maiores clássicos da literatura e de uma das maiores obras e mais bem escritas, vamos dizer assim também, de toda a literatura que critica a nossa sociedade. Então se prepare, porque saindo desta leitura aqui você vai estar um pouquinho perturbado, se pá. Mas assim, é um perturbado bom, é tipo um Black Mirror assim perturbado, sabe? Você pensa na vida, reflete umas coisas. E agora vamos para a lista das autoras, porque sim, eu escolhi 3 homens e 3 mulheres para ser extremamente justa com a ficção científica e com nós mesmos, não é mesmo? Sim, então vamos lá. Ursula K. Le Guin. Cara, o nome dela é difícil. Este livro, A Mão Esquerda da Escuridão, eu me envergonho porque infelizmente eu estou aqui falando, indicando um livro que eu ainda não li. Sim, esse daqui foi uma das minhas compras na Feira do Livro da USP, lá da editora Aleph, mas eu ainda não tive tempo de lê-lo. Então assim, eu só comprei por indicação da Raquel, do Pipoca Musical, um canal maravilhoso, inclusive, ela fala muito bem dessa autora, porque ela é nada mais nada menos do que uma senhora de quase 90 anos, super premiada e que já lançou diversos livros, diversos contos e tem assim, uma mentalidade genial, simplesmente genial. E eu devo replicar aqui para poder enaltecer A Mão Esquerda da Escuridão, que eu ainda não li, algo que eu li num review, inclusive acho que do Leitor Cabuloso aqui na internet, que é: A Mão Esquerda da Escuridão deve ser enxergada como uma crítica e uma reflexão antropológica sobre uma sociedade, uma espécie que não existe, um planeta que nunca existiu também. E justamente por isso que a Úrsula, nesta obra, ela traz uma discussão em cima de questões de gênero, questões sociais, comportamentais dos homens e das mulheres num contexto geral, ou seja, muita discussão vindo por aqui. Mas eu não vou ser injusta com vocês, como eu não li, eu vou fazer depois um vídeo mais detalhado, então eu vou dar tempo de vocês lerem, de eu ler e eu trago mais coisas. Inclusive tem um outro livro dela chamado Os Despossuídos, isso mesmo, este livrinho aqui, Despossuídos, também da Aleph, então dá pra ler os dois numa tacada só e aí sim fazer um grupo de leitura pra debater esse negócio aqui, né? E o quinto autor, que também é uma mina,
Octavia Butler. Sim, essa daqui é um recente lançamento, Kindred, que tá todo mundo surtando, meus amigos todos foram comprar e ler correndo. Em Kindred, a gente vai conhecer a Dana, que num dia comum está terminando ali a sua mudança para o novo apartamento com seu marido Kevin, começa a se sentir mal, com náuseas, tonturas e acaba desmaiando. Quando ela acorda, ela se descobre em uma Maryland, estado norte-americano, pré-guerra civil e escravista, ou seja, o pior lugar para uma mulher negra estar. A partir daí, Dana continua indo e vindo ao século XIX e vivendo o seu pior pesadelo numa sociedade escravista. Esse livro aborda tantos assuntos pra gente discutir que eu vou ser boazinha e eu vou esperar vocês lerem e aí depois a gente discute quando eu fizer um review dessa maravilha. E a última autora dessa minha lista maravilhosa é a Margaret Atwood. Sim, autora do Conto da Aia, este conto maravilhoso que deu origem à série do streaming Hulu, The Handmaid's Tale, que é perturbadoramente maravilhosa. Inclusive fica a dica aqui, não tem no Brasil, mas aí você se vira, né? Você se vira porque as pessoas sempre se viram pra essas coisas mesmo. Esse romance distópico, o Conto da Aia, foi escrito em 1985 e traz algo muito perturbador. E que eu vi assim, até pela série especificamente, que foi algo que atingiu até um pouco mais pessoas, assim, do meu círculo de amigos, que todo mundo ficou extremamente perturbado, mas é óbvio que principalmente as mulheres. Narrado em primeira pessoa, o Conto da Aia mostra a vida na República de Gilead, que é o antigo Estados Unidos, após ter sofrido uma revolução teocrática e ser governado militarmente por líderes cristãos. Esses líderes, levando como base o Velho Testamento da Bíblia, dividem as mulheres, excluem elas de toda a ação e todo o funcionamento da sociedade e divide essas mulheres em algumas castas, sendo elas as martas, responsáveis pelos serviços domésticos, as esposas, que são as donas de casa, as mulheres dos grandes nomes aí dos homens poderosos, as aias, que são as mulheres reservadas apenas para procriar, apenas para ter filhos destes grandes caras que comandam a sociedade, e as tias, as senhoras que educam essas mulheres para se tornarem as aias e, enfim, organizar toda a porra toda. Ou seja, todas as mulheres dessa sociedade distópica, elas vivem em submissão aos homens. E isso é extremamente assustador, porque hoje em dia até a gente olha na nossa sociedade que alguns direitos não são tão estáveis assim, e a gente fica com o cu na mão, com toda certeza. Mas enfim, leiam este conto, vão atrás da série, porque vocês vão ficar, principalmente se você for mulher, extremamente perturbada. Depois de falar pra vocês 3 autoras maravilhosas e 3 autores maravilhosos para vocês começarem a ler ficção científica, mas eu ainda preciso fazer uma menção honrosa a estas obras que estão aqui na minha mão. Quem sabe depois eu faço um outro vídeo falando somente delas, sei lá, uma parte 2 desse vídeo. Sim, Fahrenheit 451, que cara, isso daqui é um clássico mais clássico impossível. Admirável Mundo Novo também é óbvio, um puta de um clássico que você pode muito ir atrás e dá pra começar também a ler ficção científica tudo por estes livros aqui. Neuromancer, do William Gibson, com essa capa maravilhosa que a editora Aleph lançou. Inclusive eles lançaram uma versão num boxinho, que é esse o outro livro. São os 3 livros do William Gibson com essa capa ilustrada sensacional e, meu Deus, sensacional, sensacional. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Sim, este daqui da Dark Side, capa dura, é a minha leitura atual, inclusive eu tô amando demais, da Becky Chambers. Isso mesmo, da Becky Chambers. Cara, é sério, esse livro aqui, eu tô terminando, eu vou fazer um vídeo só pra falar dele e enaltecer esta obra maravilhosa. E pra finalizar, preciso falar do Piquenique na Estrada, um dos últimos lançamentos da editora Aleph, inclusive que eu comprei na Feira do Livro meu, e aí depois a Aleph me deu um de presente. Ou seja, temos um livro disponível para sorteio! Então, se você tá muito afim de conhecer, ou pode começar inclusive a ler ficção científica por esse daqui é uma obra russa, sim, e eu não vou falar muitos detalhes, eles postaram um videozinho falando um pouco mais com contexto histórico lá no Facebook da Aleph, você pode ir lá ver, e o sorteio vai acontecer amanhã, no dia após esse vídeo estar
ir pro ar, ok? No YouTube, lá no Instagram do Cuscuz, é @canal Cuscuz. Então se você quer concorrer a este exemplar maravilhoso de capa dura, você vai lá no nosso Instagram e acompanha que logo mais eu vou soltar detalhes desta promoção maravilhosa. Então é isso, este foi o primeiro vídeo da história do Cuscuz a falar de ficção científica. Eu tô fascinada por este gênero agora, estou lendo pra caramba, vou trazer muitos reviews, provavelmente de tudo isso que eu falei até agora aqui. Então, aguardem. E me digam se vocês gostaram, se vocês querem, me indiquem livros e muitas coisas. E a gente se vê então no próximo. E óbvio, não esquece, se inscreve aqui, clica no sininho para receber notificação dos vídeos novos e segue a gente lá nas redes sociais, porque eu tô falante pra caramba. Sim, é tudo @canal Cuscuz. É fácil. @canal Cuscuz e qualquer rede social. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.